E a gente vai ter aqui um micro-ondas de 800 watts, um micro-ondas, sei lá, de 1.200 watts e um micro-ondas de 2.000 watts. Qual é o tamanho da mufla ideal para vidrofusão? Existem hoje no mercado muflas de diversos tamanhos e aqui nesse vídeo eu vou te explicar qual que é a melhor para a sua situação. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível transformar garrafas de vidro comum em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou Evandro Damasceno e essa foi uma pergunta feita pela Maria aqui no canal. Ela perguntou o seguinte: qual que é o tamanho da mufla que vocês sugerem? Eu vou entender aqui que essa é uma pergunta de uma pessoa que quer iniciar na vidrofusão. Então toda essa resposta, todo esse vídeo vai partir desse ponto. E caso você queira aprender a técnica da vidrofusão de forma simples e fácil, utilizando o seu próprio micro-ondas no conforto da sua própria casa, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do Bijuteria de Valor 2.0, onde eu te mostro passo a passo para que você mesmo possa confeccionar peças incríveis, seja para hobby ou até mesmo para geração de renda. Renda essa que pode facilmente superar os R$150 com uma única peça de cerca de 6 centímetros quadrados. Eu vou deixar o link do Bijuteria de Valor aqui na descrição. Bom, para a gente iniciar, caso você ainda não saiba o que é mufla, ela é uma ferramenta que pode ser usada em conjunto com micro-ondas para trabalhar a técnica da vidrofusão. Então, basicamente, ela pega as ondas que o micro-ondas comum emitem, ela converte essas ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela. Dentro desse universo da vidrofusão, o vidro. Então, em linhas gerais, você pega uma placa de vidro qualquer, uma vidro de sua escolha, seja uma placa plana já ou até mesmo vidro de garrafa de vidro, que é o meu caso, corta eles no formato específico de algo que você queira criar, utiliza-se de pigmento. Eu sempre gosto de utilizar pigmento para dar algo mais diferenciado e exclusivo às minhas criações. Após a secagem do pigmento, você monta a peça na mufla, leva ela para o micro-ondas e aí você inicia as etapas do ciclo. As etapas são cada fase da queima de uma peça, da fusão de uma peça de vidro. E o ciclo pode variar muito de acordo com o que você está querendo criar. A gente explica isso tanto no Bijuteria de Valor, ensino vocês a criarem os próprios ciclos, tanto no Bijuteria de Valor quanto nesse e-book que eu estou deixando aqui também na descrição. E aí depois que a fusão acontece, depois que finaliza todas as etapas, você retira a mufla do micro-ondas e depois que a peça resfriar, você tem uma peça incrível feita, seja com vidro de descarte, vidro reciclado ou qualquer outro vidro que você queira. Os processos são basicamente os mesmos. E em relação aos tamanhos da mufla, como existem vários tamanhos no mercado, a gente também entende que, por existir vários tamanhos, a gente pode utilizar tamanhos variados para finalidades variadas também. Por exemplo, quem trabalha com queima de biscoito, com cerâmica, com argila, costuma utilizar muflas maiores, porque as peças que eles criam geralmente são um pouco maiores do que aquelas que a gente utiliza na vidrofusão. E é claro que isso também vai interferir um pouco, vai alterar um pouco os ciclos. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui na lousa para vocês entenderem como que funciona a relação entre micro-ondas e mufla. E se você trabalha também ou pretende trabalhar com argila, com essa explicação você vai entender também como que funciona essa relação. Já sobre o trabalho com vidro, que é o foco aqui do canal, principalmente para quem é iniciante, eles têm uma certa dificuldade em encontrar o tamanho ideal para eles, seja por não conhecer sobre essa relação entre micro-ondas e mufla, ou simplesmente por não entender sobre os ciclos ideais para cada tamanho ou até mesmo tipo de mufla. Porque sim, pessoal, se você altera o tamanho da sua mufla, os ciclos eles também alteram. Ciclo, como eu já expliquei, são todas as etapas que a peça passa dentro da mufla, dentro do micro-ondas. Então, se a mufla é pequena, o ciclo é um. Se a mufla é média, o ciclo é outro. Se a mufla é grande, o ciclo também tende a ser outro. E a mesma coisa com a potência do micro-ondas. Se o micro-ondas é fraco, a potência dele é baixa, o ciclo tende a ser um. Se a potência dele é mediana, o ciclo tende a ser outro. Se a potência dele é forte, o micro-ondas é mais potente, o ciclo tende a ser menor. Então, como que funciona essa relação entre a mufla e o micro-ondas? Então, assim, pessoal, vou tentar aqui explicar de uma forma bem rápida e simples para que vocês entendam. Vamos supor aqui que eu tenho uma mufla pequena, aqui uma mufla média e aqui uma mufla grande, PMG, tá? Vou ficar só nessas aqui. Tem muflas pequenas que são maiores, mas enfim, não vamos complicar. P, M e G.
E a gente vai ter aqui um micro-ondas de 800 watts, um micro-ondas, sei lá, de 1.200 watts e um micro-ondas de 2.000 watts. Bom, então assim, mufla PMG, micro-ondas fraco, médio e potente. Geralmente a mufla, pessoal, quanto a gente tem que entender que não somente em relação à mufla, mas o forno de alta temperatura também funciona dessa forma. O que a gente tem que entender aqui a princípio é que quanto menor é o espaço interno, a área de trabalho, menor tende a ser o tempo que ela deve chegar à temperatura de fusão do vidro. Então, uma mufla pequena, ela tende a chegar na temperatura de fusão mais rápido. Uma mufla média, ela tende a demorar um pouco por conta do espaço um pouco maior, o espaço interno. A mufla G, ela tende a demorar um pouquinho mais. Porém, se a gente está utilizando uma mufla pequena com micro-ondas fraco, esse tempo tende a ser 1. Esse ciclo, todas as etapas do ciclo tende a ser um pouquinho longo. Se a mufla é M e você está utilizando um micro-ondas fraco, o tempo tende a ser bem maior, porque o espaço interno aumentou e a potência do micro-ondas é baixa. Se você está utilizando uma mufla grande com micro-ondas fraco, o ciclo dela tende a demorar bastante, porque é uma mufla com espaço interno muito grande para um micro-ondas fraco. E é por isso que muitos artesãos, muitos artistas que vendem mufla, eles sempre indicam você utilizar micro-ondas mais potente, porque o ciclo ele tende a ser reduzido. Então assim, ó, mufla pequena com micro-ondas fraco é um tempo. Se você utilizar a mufla pequena e aumentar a potência do micro-ondas, esse ciclo, como é um espaço interno pequeno e um micro-ondas levemente potente, esse ciclo ele tende a ser menor. A peça tende a chegar no ponto de fusão bem mais rápido. Se você está utilizando uma mufla pequena em um micro-ondas potente, aí esse ciclo tende a ser bem mais reduzido. Pessoal, lembrando assim que essa é uma explicação para quem está iniciando ou já é iniciado na vidrofusão. Se você confecciona mufla e entende perfeitamente o mecanismo, esse comparativo aqui entre potência e mufla e qualidade da mufla também, você sabe que você consegue com uma mufla pequena e um micro-ondas fraco fazer um ciclo bem mais reduzido. Se você está utilizando uma mufla média com micro-ondas fraco, o ciclo tende a ser um pouco maior, porque o espaço interno dele é maior. Se você aumenta a potência, diminui o tempo do ciclo. Você aumenta mais ainda a potência, o ciclo tende a ser bem menor. A mesma coisa a grande. Bom, e a mesma coisa a GG, né? Eu não recomendo muito você utilizar uma mufla GG, porque dependendo do que você vai fazer, vai exigir muito do seu micro-ondas. Mas assim, pessoal, você tem que levar em conta, não é que você vai pegar uma mufla P e já meter direto aqui no micro-ondas de 1.200 watts e ter certeza que a peça vai sair linda, bonitinha, maravilhosa. A gente tem que levar em conta aqui que não somente o vidro, mas também a porcelana ou argila cerâmica, eles têm um limite máximo de mudança de temperatura. Então, se, por exemplo, você está criando uma mufla P, por exemplo, olha só, aqui eu tenho uma mufla P. Você pode ver que o espaço interno dela, a área de trabalho, é de 6 milímetros, 65 milímetros, 6 centímetros e meio de circunferência. Essa mufla aqui, ela é bem pequena, é quase PP. Se eu utilizo essa mufla aqui em um micro-ondas de 1.000 ou de 2.000 watts, isso aqui vai dar 2 minutinhos, ela já vai fazer com que a minha peça de vidro chegue no ponto de fusão. Realmente, a minha peça vai aguentar essa mudança tão brusca de temperatura em somente 2 minutos, lembrando que o ponto de fusão, geralmente do vidro, gira em torno de 780 graus, mas nessa velocidade de subida, de rampa, para o vidro chegar no ponto de fusão em 2 minutos somente, pode ter certeza que a temperatura chegou próximo dos 1.000 graus dentro dessa mufla aqui. E eu acredito, eu ainda não fiz esse teste, não pretendo fazer, porque é uma subida muito brusca de temperatura, mas eu acredito que a peça não vai aguentar. Agora, se eu tenho uma mufla de tamanho um pouquinho maior, essa daqui, por exemplo, nossa, até desmontei aqui a pecinha, tem 10
centímetros de circunferência, de área interna. Então, se eu utilizo essa mufla aqui em um micro-ondas de 1200 watts, eu também consigo fazer com que a minha peça suba para a temperatura de fusão de forma segura, vendo que é uma mufla média num micro-ondas de potência mediana, digamos assim. Então, a rampa de subida, ela tende a não ser tão íngreme e também não muito demorada caso eu utilizasse uma mufla média no de 800 watts. Então assim, respondendo à pergunta do vídeo, eu indicaria, se você é iniciante na vidrofusão e está com dúvidas sobre qual que é o melhor tamanho de mufla para você, o melhor tamanho para quem está querendo iniciar e ainda não tem ideia de como criar os próprios ciclos, é uma mufla pequena ou no máximo de tamanho médio, girando aí em torno de 10 centímetros de circunferência. E o micro-ondas, caso você não saiba ainda esse controle entre tempo, entre potência e tamanho de mufla ideais para você, comece com um micro-ondas de pelo menos 1200 watts. E caso você queira criar peças incríveis usando a técnica da vidrofusão e o seu próprio micro-ondas, vou deixar o link do Bijuteria de Valor aqui na descrição também. Bom, espero que eu tenha te ajudado a entender o porquê que você, caso você seja iniciante ou até mesmo iniciado na vidrofusão e esteja procurando muflas, o porquê que você deve iniciar primeiro ou com mufla pequena ou até mesmo média. Isso você também tem que levar em conta, que você ainda vai ter que aprender a criar seus próprios ciclos, para que nada de errado venha acontecer com a sua fusão ou até mesmo com alguma de suas ferramentas. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Ivan Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!